A lógica é mesmo algo surpreendente. Outro dia um amigo meu me perguntou o seguinte: como é que poderíamos dar uma explicação de estratégias empresariais do ponto de vista da lógica? É claro que estratégias podem ser explicadas de diversos pontos de vista e podem ser explicadas também utilizando a lógica. Por quê? Olha, isso porque lógica se aplica aos mais variados temas e de diversas formas. Isto é, podemos usar a lógica para entender assuntos bem diferentes e de variadas formas. Essas coisas parecem ser surpreendentes, mas não deveriam ser. Não deveria, eu diria que não deveria haver surpresa alguma nisso. Afinal, a lógica estuda, por exemplo, o nosso raciocínio. E usamos nosso raciocínio para entender os temas que o mundo nos apresenta. E as formas que temos de compreensão desses temas podem variar bastante. Logo, por isso, eu diria, pelo menos, a lógica está presente sempre que argumentamos sobre várias áreas do nosso conhecimento. E a seguir vamos dar um exemplo. Vamos falar sobre, de forma, digamos, bem particular, sobre tais coisas: lógica, estratégias e empresa. Ou seja, nosso objetivo é relacionar tais temas: lógica, estratégias e empresas. E é claro, tais temas não são triviais. Por exemplo, o que é a lógica? Pergunta de difícil resposta. Mas poderíamos dizer que nela estudamos, por exemplo, o raciocínio. Ou seja, a lógica é um tipo de raciocínio que raciocina sobre o nosso raciocínio. Por isso, dizemos que, nesse sentido, a lógica é um meta-raciocínio, um raciocínio sobre outro raciocínio. E estratégias? O que são estratégias? Falar, por exemplo, sobre a forma de fazer as coisas, de administrar uma empresa, por exemplo. Mas sempre que pensamos sobre tais coisas, por exemplo, sobre estratégias, aparece algo interessante. Podemos ter estratégias que pensam sobre outras estratégias. Ou seja, meta-estratégias, uma estratégia falando da melhor maneira, ou pelo menos tentando estabelecer a melhor maneira de administrar outras estratégias. De novo, estratégia, meta-estratégia. Antes, raciocínio, meta-raciocínio. E empresa? O que é uma empresa? Olha, pode ser vista como um sistema hierárquico. Nela, temos pelo menos dois tipos de hierarquia. Uma hierarquia organizacional, do presidente até o mais simples operário, mas tem também uma hierarquia do conhecimento. O conhecimento lá em cima que administra a empresa como um todo. E lá embaixo alguém que executa uma tarefa simples. Conclusão. Temos um outro tipo de hierarquia na empresa. Puxa,
Temos uma hierarquia de raciocínio na lógica, uma hierarquia de modos de fazer nas estratégias e hierarquia nas empresas. Isto é, as hierarquias estão em todos os lugares. Mas então, como entender essas hierarquias? Para isso eu diria o seguinte: é preciso entender um pouco do esquema. Ou seja, antes de falar sobre estratégias de empresas e relacionar isso com a lógica, precisamos entender a relação entre lógica e formas. E a partir daí eu diria que será mais fácil, pelo menos esperamos, poder entender como se dão as relações entre lógica, estratégias e empresa. Mas, de qualquer forma, puxa, é interessante falar sobre estratégias. Por exemplo, esse vídeo fala de estratégias, conhecimento. E é claro, esse vídeo tem uma estratégia para falar de estratégias. Eu tenho uma estratégia para montar esse vídeo. Esse vídeo tem nele metaconhecimento. Existe nesse vídeo conhecimento e metaconhecimento. Ou seja, o vídeo tem uma estratégia para falar de estratégias. Conhecimento e metaconhecimento. Isso mesmo. Conhecimento e metaconhecimento são conceitos lógicos, formas de raciocinar. Mas, puxa, o desafio é o seguinte: afinal, como é que vamos falar sobre essas coisas? Conhecimento, metaconhecimento. Porque, como vimos, aparece na lógica raciocínio, meta-raciocínio. Nas estratégias, estratégia, meta-estratégia. Na empresa, tem uma hierarquia também. Uma boa maneira de falar sobre isso é usar um paradigma. Vamos usar o jogo do xadrez para entender de maneira mais, digamos, simples, o que é conhecimento e metaconhecimento. Considere o tabuleiro de xadrez. Olha, ali para jogar xadrez, todo mundo sabe que tem a regra do cavalo. O cavalo é uma peça interessante, né? Ela movimenta em L. E é a única peça que pode saltar sobre outra peça. Dá um pulo e vai lá na frente. Tem a regra do movimento do bispo, na diagonal, da torre, vertical e na horizontal. E a regra das posições do rei e da rainha. Interessante, né? O rei fica em frente ao rei, a rainha em frente à rainha. Temos várias regras. Opa! Presta atenção, espera aí. Como dissemos, esse vídeo que você está assistindo também segue certas regras. Claro, eu não posso falar para você 1 metro aqui do lado, porque senão não vou aparecer na câmera. Há regras aqui também. Mas não é só esse vídeo. Na vida é assim mesmo. Sempre estamos seguindo regras. Como no jogo xadrez. Temos regras informais, temos regras formais. Preste atenção, hein? As regras informais são muito mais fortes. Mas e se a gente mudar alguma regra? Afinal, posso fazer isso ou não? E se fizer, melhora ou piora o contexto? Melhora ou piora esse vídeo se eu mudar alguma regra na apresentação desse vídeo? Melhora ou piora a minha vida se eu mudar as regras que sigo? Será que existe alguma regra que você poderia mudar e melhorar a sua vida? Pense nisso.
pense sobre uma regra dessa. Veja que curioso. Estamos em um vídeo falando sobre o vídeo e na vida falando sobre a vida. Isso é uma autorreferência. Autorreferência é um importante conceito tratado na lógica. E o nosso assunto? Temos uma estratégia para falar sobre estratégias. E essa estratégia é relacionar o jogo de xadrez com estratégias em uma empresa. Olha o tabuleiro. Temos aqui um tabuleiro. Você já pensou? Olha só. Você já pensou alguma vez por que o cavalo só pode movimentar do jeito que é estabelecido em L? E o bispo? E a torre? Engraçado, né? Cara chato, fica impondo regras. Regras para movimentar as peças. Puxa, mas poderia pensar o seguinte: eu sou livre e posso querer mudar essas regras. Afinal, modifico ou não as regras? As regras do jogo do xadrez? As regras da minha vida? Ora, isso é permitido. Afinal, somos livres. Mas que critérios devemos usar para escolher novas regras? Preste atenção nisso. Que critérios deveremos seguir para escolher novas regras? No caso da empresa, imagina que você esteja em um ambiente empresarial. Em qualquer lugar que você estiver, tem com certeza regras. Uma hierarquia de regras. Regras que falam de regras. Tem também a hierarquia da organização da empresa. E no xadrez? Temos também uma hierarquia na organização das peças. Mas temos também uma outra hierarquia, a hierarquia do conhecimento que fala sobre as regras do jogo. Observe o fato importante: regras e hierarquia. Opa! Esses conceitos são considerados no estudo da lógica. Em relação ao jogo do xadrez, puxa, estou pensando sobre as regras. Considere, por exemplo, o movimento de uma peça como uma ação. E o conhecimento que define essa ação? Olha, eu diria o seguinte: um conhecimento básico como esse, o movimento da peça, a ação em si, podemos considerar como sendo de nível 1, por exemplo. E aí eu sigo esse raciocínio. Então, qual deve ser o conhecimento sobre o conteúdo da regra que define o jeito que a peça do xadrez se movimenta? Olha, o conhecimento que define a regra do movimento, esse é um metaconhecimento. Digamos, um conhecimento de nível 2. O conhecimento que fala sobre, por exemplo, que o cavalo movimenta em L. A ação dele movimentar em L é de nível 1, mas raciocinar sobre isso eu já estou no nível 2. E acima do nível 2, temos o conhecimento que estabelece como devem ser as regras do jogo. É um meta-conhecimento. Está acima do meta-conhecimento. E estabelece como devem ser as regras do jogo. Eu diria que esse é um conhecimento de nível 3. E vamos seguir. Temos o conhecimento que raciocina sobre o conhecimento que estabelece como devem ser as regras do jogo. Esse conhecimento está no nível 4. Isso, eu diria, é o que chamamos de
heurística. Um meta conhecimento. Legal, né? Veja um resumo. Temos aqui uma hierarquia de conhecimento. No nível 1, regra que define o movimento da peça. No xadrez, por exemplo. Conhecimento de nível 1. Nível 2, o raciocínio sobre as regras do xadrez. Eu diria que, nesse caso, temos um meta-xadrez. Conhecimento de nível 2. E no nível 3, o raciocínio sobre as regras do meta-xadrez. Temos um meta-xadrez. O conhecimento de nível 3. E seguindo, lá no nível 4. Lá no nível 4, raciocinamos sobre as regras do meta-xadrez. Lá no nível 4, temos também um jogo, que é o meta-xadrez. Lá no nível 4, temos o conhecimento de nível 4. Então, observe o seguinte, que temos o xadrez em si, temos também um meta-xadrez, que raciocina sobre o xadrez. Temos um outro jogo de xadrez assim, o meta-xadrez, que raciocina sobre o meta-xadrez. E assim por diante, até o nível 4. Lá no nível 4, temos um jogo bem peculiar e bem difícil, o meta-xadrez. Observe que temos aqui uma hierarquia de conhecimento. E podemos usar tal hierarquia de conhecimento para pensar sobre várias coisas. Claro, pensar sobre o jogo de xadrez, mas também sobre estratégias no mundo de uma empresa, no âmbito de uma empresa. Para ver como tais coisas funcionam, vamos usar, de novo, algo muito comum, bem lógico, a forma. A forma como considerada na lógica formal. Preste atenção. Na lógica formal, estamos preocupados com a forma e não necessariamente com o conteúdo particular. É isso que estamos apresentando no esquema. Nesse esquema, temos 3 objetos: lógica, formas e formas. Observe que lógica se relaciona a formas, está preocupada com as formas. Precisamos entender o que é isso, o que são as formas, e aplicá-las para entender o mundo. Agora, vamos fazer um exercício. Esqueça o jogo de xadrez e pense na forma dos níveis de conhecimento. Conhecimento, metaconhecimento, metaconhecimento. Isso é uma forma estudada na lógica. Os níveis de conhecimento, de qualquer conhecimento. Então, faça o seguinte exercício. Pense na execução do seu trabalho. Poderíamos dizer que isso corresponde aos movimentos das peças de um jogo de xadrez. E você pode questionar a semântica de tais movimentos. Isso é, por que lá na sua sessão, no seu trabalho, os seus movimentos, as suas ações são de certa forma? Pensar sobre isso é o planejamento da sua sessão. Puxa, mas então temos também que pensar sobre esse tipo de planejamento local, né? Olha que interessante. Enfim, o que estamos fazendo? Usamos as formas estabelecidas pela lógica, conhecimento, essa por exemplo, conhecimento, metaconhecimento, metaconhecimento, e dada tal forma, nós a contextualizamos no nosso ambiente. O ato de contextualizar é o que poderíamos
dizer o seguinte: escolhemos uma forma para assar o nosso bolo. Ou seja, dada a forma geral da lógica, nós a contextualizamos numa forma. Dada a forma, nós pegamos a forma adequada para assar o nosso bolo, para pensar sobre a nossa empresa, por exemplo. Posso usar uma forma para tentar resolver o problema de estratégia de uma empresa, por exemplo. Em outras palavras, nesse contexto que estamos considerando, uma forma corresponde à aplicação de uma forma lógica em um caso particular. Por isso, estudar lógica é tão importante. Temos formas gerais que podem ser aplicadas em vários casos particulares, ou seja, temos formas gerais e as formas que resolvem os casos particulares. Nesse caso, falamos dos níveis de conhecimento, um tipo de forma lógica. E nós a usamos num contexto particular para pensar sobre a hierarquia das estratégias no ambiente empresarial. E lá na lógica, será que existem outras formas? Claro, existem inúmeras formas. Temos aqui a forma de um argumento. Um argumento é uma implicação que parte de certas premissas na direção de uma conclusão, ou seja, que tenta nos convencer sobre uma conclusão a partir de certas premissas. Essa é uma forma lógica. Temos aqui a outra forma lógica, do modus ponens, que nos diz o seguinte: que de P e P implica que, deduzimos que. Uma outra forma. Exemplos de duas formas lógicas. Observe que, em lógica, temos inúmeras formas. Aqui apresentamos apenas duas, só para você ter uma ideia. Quando pensamos em um argumento particular, estamos pegando a forma geral e a contextualizando, como se fosse uma forma para assar um produto particular. Quando pensamos nessa regra de dedução, modus ponens, de que P e P implica que, deduzimos que, podemos também contextualizá-la em casos particulares. Conclusão de toda essa conversa. A lógica estuda formas de raciocínio, formas gerais, várias formas. Essa hierarquia do conhecimento, que classifica conhecimento em conhecimento, metaconhecimento, meta-metaconhecimento e assim por diante. Temos aí uma forma geral considerada na lógica. Além disso, como vimos, podemos usar uma forma geral como essa em um contexto particular. Podemos usar essa hierarquia de conhecimento para pensar, por exemplo, sobre estratégias em empresa. Nesse caso, falamos em, por exemplo, estratégia, meta-estratégia, meta-meta-estratégia e assim por diante. Uma coisa importante, presta atenção. O ato de contextualizar uma forma geral em um caso particular é o que podemos chamar, digamos, de escolher uma forma correspondente à forma geral e com essa forma assar o nosso bolo preferido, resolver o nosso problema. Interessante isso, né? Puxa, tenho formas gerais e aí eu as contextualizo em casos particulares. É como assar um bolo particular.
Uma outra coisa importante, veja bem, pensando nessa hierarquia de estratégias, temos a seguinte pergunta: qual o maior nível de estratégia que conseguimos pensar? Puxa, eu consigo pensar sobre uma certa estratégia. Isso é, eu tenho uma meta estratégia. Mas eu consigo pensar sobre a meta estratégia. Aí eu tenho uma meta estratégia. E o ato de pensar sobre meta estratégia? Aí estamos na meta estratégia. Puxa, será que a gente consegue chegar nesse nível 4? Bela questão, cara. Parece que nesse nível temos o que chamamos de heurística ou intuição. Algo que temos, mas não temos consciência clara sobre a sua natureza. Um exemplo desse tipo de coisa. Imagina um médico, um senhor médico, velho, daqueles que está trabalhando em pronto-socorro, daqueles bem cheios, há 50 anos. Olha, é claro que ao longo desse tempo ele desenvolveu várias heurísticas e tem uma intuição enorme para classificar e identificar os doentes. Ele é diferente de um recém-formado. E aí quando a gente pergunta para ele, puxa, mas como é que o senhor consegue acertar tanto? Ele sabe que ele acerta, mas ele não tem consciência clara do porquê disso. Isso ocorre porque ele usa intuições, ele usa heurísticas, ele usa um conhecimento de nível superior sobre o qual ele não tem consciência clara. Então temos uma conclusão final. Pensando na hierarquia das diferentes estratégias, percebemos o seguinte: em qualquer empresa, nunca conseguiremos uma estratégia final acabada e perfeita. Por quê? Olha, porque sempre chegaremos a um nível de estratégia sobre a qual não conseguimos pensar. E também, é claro, porque as empresas são constituídas de pessoas e não conhecemos adequadamente tais pessoas. Temos aqui o que podemos chamar de uma verdadeira aporia. Aporia. O que significa aporia? Vá ao Google e pesquise. Por isso, aprenda a conviver com os defeitos, meu amigo. É sempre assim. E valorize a experiência. A experiência que nos dá certas intuições e heurísticas que acertam mais. E também perceba o seguinte: em geral, são os mais velhos que possuem tal nível de conhecimento, que acertam mais. Logo, portanto, valorize os mais velhos. Valorize os mais velhos.